Olá pessoas, eu sou a Milena Posidoni, seja bem-vindo para mais um vídeo. A Phoebe vai derrubar tudo, cara. É a casa delas, né? Eu só pago as contas, mas elas são donas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Estima-se que em torno de 2% da população mundial apresenta esse transtorno. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é caracterizado por... O transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno que está dentro do espectro de transtornos ansiosos. Ele não é um transtorno de ansiedade generalizada, né, puro, mas ele está dentro do espectro dos transtornos ansiosos. Ele é caracterizado fundamentalmente por obsessões e compulsões. O que são obsessões? São pensamentos repetitivos, intrusivos, invasivos, que a pessoa não consegue controlar. Todos nós, eventualmente, temos um pensamento obsessivo, né? Uma coisa que fica ali martelando na nossa cabeça e aí você fica, nossa, preciso parar de pensar nisso. Aí a gente vai se distraindo com as coisas do cotidiano e esse pensamento, eventualmente, vai embora. A pessoa que sofre de TOC, ela tem esses pensamentos obsessivos e eles não vão embora. Eles ficam ali, aquela ideia fixa, intrusiva, fica na cabeça da pessoa. E aí as compulsões são comportamentos impulsivos que geralmente são, no transtorno obsessivo-compulsivo, eles são realizados como uma tentativa de aliviar aquela ansiedade que o pensamento obsessivo constrói. Então você tá com um pensamento obsessivo ali, será que eu desliguei o gás na minha casa? Será que eu desliguei o gás na minha casa? Será que eu desliguei o gás na minha casa? Né? Para tentar aliviar esse pensamento, você volta para tua casa para ver se você desligou o gás. E aí você sai de novo para ir trabalhar. E aí você tá indo pro carro, daí você fala, mas será que agora quando eu fui desligar, eu liguei? E aí esse pensamento toma conta da tua cabeça. E aí você volta. Então esses rituais, que é a parte compulsiva do transtorno, também é um comportamento que você não tem controle. A pessoa escolhe fazer aquele comportamento porque ela acha que aquilo vai aliviar a ansiedade dela. Mas a questão é que não alivia. As causas do transtorno obsessivo-compulsivo são multifatoriais. Existem componentes neurobiológicos que podem facilitar o desenvolvimento do transtorno obsessivo-compulsivo, mas também há uma grande incidência de vivências, de experiências, muitas vezes traumáticas, ou de uma ansiedade muito potencializada. Então, também é multifatorial, igual todos os transtornos. Eu tô para ver o transtorno que as pessoas falam assim, isso daqui é por causa disso. E pode ter componente neurológico, biológico, e pode ter componente de vivências e tudo mais. É possível que crianças desenvolvam ou tenham um transtorno obsessivo compulsivo. Mas essa é uma informação que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque assim, crianças tendem a ter rituais, elas estão aprendendo a organizar o mundo. Então, a gente pode entender como uma possibilidade da criança, ela ter um sistema ali dela para organizar as coisas dela, para a hora do banho, para como organiza a comida no prato dela, porque ela está ainda construindo o sistema de funcionamento ali da vida dela. Então é comum que crianças tenham rituais, mas em alguns casos isso já pode ser um indício de um TOC. Então é importante prestar atenção, não valorizar tanto essas manias, que nesse momento a gente ainda chama de mania, né? Essas manias da criança, tentar ir compreendendo e trabalhando com esses rituais dela e ver como ela reage. Se você, de repente, um exemplo muito amplo, tá, gente? Muito amplo. Você coloca o bife do lado contrário do prato que a criança costuma querer que você coloque. E aí vê como ela reage, vai conversando sobre isso. Então a gente não pode deixar sempre a coisa muito grande, muito alarmada. A gente precisa ir vendo ali como que a criança vai se encaixando com aquele sistema de organizações que ela tem. Em média, leva-se de 8 a 9 anos para você diagnosticar uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Geralmente essas pessoas, elas convivem muito tempo
com esses sintomas. Por vergonha de falar para as pessoas, por medo de como as pessoas vão reagir, por medo que as pessoas interrompam os rituais dela, porque na verdade lá no fundo a pessoa sabe que aquilo não faz muito sentido, né? Que aquele pensamento obsessivo, que aqueles rituais, eles não estão garantindo a vida dela, ou que se ela não cumprir, aquilo pode trazer uma catástrofe. Racionalmente ela sabe, mas mesmo assim ela não consegue evitar. Então esse desconforto que a própria pessoa tem em relação aos sintomas vai fazendo com que ela deixe pra lá. Então, em média, demora de 8 a 9 anos para essa pessoa buscar ajuda. Quando que ela busca ajuda? Quando já tem um sofrimento muito intenso. Ela já paralisou a vida dela, ela tá impactada. Ela não consegue sair para trabalhar porque ela não consegue parar de checar se ela fechou a porta. E aí ela não vai trabalhar. E aí ela não sai com os amigos. Ela já tá tão dominada por aquela sintomatologia que ela já não consegue fazer mais nada. E aí geralmente quando essa pessoa nesse momento vai buscar ajuda, se você vai fazendo uma linha do tempo, você vê que ela tá convivendo com esses sintomas há bastante tempo. A pessoa com TOC, ela é dominada por pensamentos repetitivos, persistentes, e eles geralmente estão relacionados a medos, a catástrofes, a coisas muito ruins que possam acontecer. Então, ela vai fazendo os rituais para tentar... É sempre uma tentativa de aliviar essa ansiedade, porque não alivia. Eu vou tentar fazer para ver. E a pessoa ela acaba não saindo desse ciclo. É importante a gente entender que nós temos manias. Tem umas coisas que a gente faz. Eu vou contar uma. Eu olho a data de validade de absolutamente todos os produtos que eu consumo. Então nós temos manias, algumas um pouco engraçadas, um pouco bobas. É comum que as pessoas tenham sistemas ali para lidar com algumas coisas do cotidiano e tal. Isso é muito diferente do TOC. A gente precisa entender que assim, o TOC ele vai levando para um grau de sofrimento que limita a pessoa. Eu falei disso em um vídeo, assim, o transtorno é tudo aquilo que tira a nossa liberdade. Então a pessoa não consegue viver, organizar a vida dela sem executar aqueles rituais e sem ter esses pensamentos obsessivos. Então é muito diferente das nossas manias, que são bobas, engraçadas. Às vezes até enche um pouco o saco, né? Porque olhar a data de validade dos produtos tudo é meio cansativo às vezes, mas isso não limita a minha vida. Eu tô vivendo, enquanto eu vivo, eu vou olhando a validade de tudo. Quais são os sintomas do transtorno obsessivo compulsivo? As pessoas têm um pensamento mágico, então assim, é como se eu não executar aquele ritual, pode acontecer uma coisa muito ruim e aí vai ser uma catástrofe. Daí é como se ela montasse na cabeça dela que esses rituais eles garantem o funcionamento do mundo, né? Do mundo dela, pelo menos. Então ela tem esse pensamento mágico. Esses rituais da pessoa que sofre de TOC, eles têm temáticas diferentes. Então tem pessoas que têm rituais relacionados à limpeza, à higiene, tem pessoas que têm rituais relacionados à checagem e verificação. Então checa tudo muitas vezes antes de fazer qualquer coisa. Então antes de sair de casa, antes de mandar um e-mail no seu trabalho, antes de mandar uma mensagem pelo WhatsApp, a pessoa demora porque ela fica naquele looping de verificação, né, de checagem. Uma forma comum também é de colecionismo, então que a gente costuma chamar de acumuladores, né? São pessoas que não conseguem se desapegar às coisas, elas têm medo de que se elas jogam uma coisa fora, elas podem precisar um dia e aquilo pode ser muito importante e aquilo é uma construção em relação a essas coisas. Como eu disse, é um pensamento mágico. Conecta aquilo de alguma forma à garantia da sua existência, do seu mundo, né? Geralmente esses sintomas, esses comportamentos, eles começam de uma forma muito leve e eles vão aumentando, eles vão potencializando. Até porque a pessoa pode entrar num negócio de assim, então vamos pensar num exemplo. Eu acendo e apago a luz da minha casa 6 vezes para garantir que estava acesa e que eu apaguei e tudo mais. E aí, o pensamento mágico, aí a pessoa até entende assim, nossa, mas
Tava apagada, não precisava ter feito isso, ela até entende. Ao mesmo tempo, ela tem um pensamento mágico de que, e se a luz fica apagada e eu consigo garantir que a luz esteja apagada só porque eu faço esse ritual? Então a tendência é que ela vá potencializando esses rituais, né? De modo que isso tome uma proporção absurda na vida da pessoa. Então, os sintomas eles podem começar de forma sutil e eles vão evoluindo até comprometer todo o andamento da vida da pessoa. Existem dois tipos de toque, né, que é o toque subclínico e o toque clássico. O toque subclínico, ele é aquele que assim, a pessoa tem os rituais, ela tem alguns pensamentos obsessivos, ela até executa esses rituais, mas isso não atrapalha a vida dela de modo geral. Eu diria que esse já é um bom momento para buscar ajuda, antes que isso vá aumentando a proporção, complicando o quadro. Então, né, se você percebe que você tem ali um ritual insistente, um pensamento obsessivo e que você precisa fazer aquilo, de modo geral não atrapalha a tua vida, mas tem um impacto, né, te obriga a realizar coisas que estão para além do seu cotidiano, das suas atividades normais, talvez seja interessante nesse momento você já buscar uma psicoterapia, para você compreender como é que são esses pensamentos, esses rituais. Nesse momento, geralmente a gente fala, é só uma mania boba, mas a gente precisa aprender a avaliar o que é uma mania ali que a gente tem e o que é uma coisa que aquilo já faz parte da sua vida, já está incluso na tua rotina. Então, entende-se que esse é o toque subclínico. E aí tem a segunda categoria, que é o toque clássico mesmo, que você já está tomado pelos sintomas e que você não consegue executar a sua vida ali, porque você está amarrado nesses rituais. O tratamento para o transtorno obsessivo compulsivo, como já dito em todos os vídeos, é psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico. Se a pessoa estiver enquadrada nesse toque subclínico, a psicoterapia talvez já dê conta de fazer essa compreensão, né, de colocar a pessoa em questão ali com os rituais dela, com um pouco desse início de pensamento mágico, e aí talvez você já consiga colocar sob perspectiva e não evoluir naquela sintomatologia, naquela forma de lidar com as coisas, execução de rituais e tudo mais. Se já passou desse momento, precisa de medicação. A medicação demora um pouquinho para fazer efeito, mas é importante que comece esse tratamento medicamentoso e é fundamental a psicoterapia também. Não dá para só tomar remédio no transtorno obsessivo compulsivo, porque a psicoterapia vai fazer esse enfrentamento, né? Você vai compreender o que tem nessa sua obsessão, nesse seu pensamento obsessivo, o que tem nesse seu comportamento obsessivo, para você ir confrontando essa sua forma de lidar com as coisas e conquistando uma diminuição ali, devagar, não é da noite pro dia, né? Não dá pra falar assim, só para de fazer isso, aí você vai ficar bom, né? Porque se fosse assim, não teríamos esse transtorno. Mas devagar, para você ir tendo contato com tudo isso, com todo o entorno do transtorno obsessivo compulsivo. E destaco de novo, é possível, muito possível, você ter qualidade de vida, você ter saúde, quando você identifica essas questões em você, né? Se você identifica esses sintomas de toque em você e você vai buscar ajuda, é possível que você tenha qualidade de vida, que você viva bem. Então, não hesite em procurar ajuda, tanto do psicólogo como do psiquiatra. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhe com as pessoas e vamos todos juntos nessa história toda de cuidar da nossa saúde, certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã!